Boa tarde, que a paz do Senhor, nessa tarde. Para aqueles que gostam de ouvir a palavra de Deus. Porque tem muita gente que não gosta de ouvir a palavra de Deus, ele gosta de ouvir o que ele quer, não o que Deus tem para falar com ele. Ele quer ouvir o que ele quer falar, o que ele quer ouvir. Ele não está preocupado com aquilo que Deus pensou a respeito dele. Que Deus pensou a respeito de Jó. E falou as qualidades de tudo que Jó tinha. Mas será que você tem também? Será que eu e você tem condições de ter essas qualidades? De Deus chegar diante do adversário e perguntar para ele, vê-se lá o meu servo Jó. Irmão, é tempo da gente se preparar. Jesus está voltando, sabe? Veja o grande templo. Tantas pessoas aí iludidas com grandes templos. Muito dinheiro. E isso não vai levar ninguém para o céu. Isso vai ser a sua perdição na sua vida. Mas eu quero te chamar nessa tarde. Que você tenha uma consciência. E falar assim, meu Deus, verdadeiramente eu estou adorando ao Senhor. Verdadeiramente eu estou fazendo a vontade que Deus quer. Você está tão envolvida com as coisas desse mundo, as coisas que perecem, que está esquecendo do céu. E Jesus disse que ele ia preparar lugar para mim e para você. E você está tão preocupado em ficar aqui. E teu templo, como que tá? Eu não estou falando do templo que você vai na igreja direto, bate cartão. Eu não estou falando desse templo, estou falando do templo de Jesus Cristo, que somos eu e você. A morada do Espírito Santo de Deus, que é eu e você. E aí? Fala para mim como é que tá. Quer dizer, para mim não. Que não foi eu que morri por você na cruz do Calvário. Que morreu na cruz do Calvário por você e por mim foi Jesus Cristo. E é Ele que está mandando te fazer essa pergunta. E meu templo, como é que está? Irmão, naquele grande dia vai ter muita pessoa decepcionada. Que achava de uma pessoa era de um jeito e quando vai ver vai ser outro. Completamente diferente. Pare de se preocupar com grandes congressos, com tantas festas, com tantos cantores, com tanta coisa. Irmão, a glória é para Deus, a glória é de Deus. O povo se reúne para ver cantor, para não ver como se fosse ver o show. O show é o Senhor Jesus Cristo. É tanta idolatria, tanta coisa. Hoje em dia você não vê mais milagre. Você não vê batismo com o Espírito Santo. Você não vê criança falando em línguas estranhas. Aravassúbria. Xanai reminiqueonja. Aragaçu menerégia. Irmão, hoje você não vê mais isso. Mas Deus, Ele está preocupado com o seu povo. Aquele povo que verdadeiramente quer morar no céu. Não de rótulo. Que os escribas, os fariseus viviam de rótulo. Deus não quer rótulo nem de mim, nem de você. Ele quer saber do meu templo. Que templo, irmão? O templo da igreja? Eu estou na igreja. Eu estou lá, não perco nenhum culto. Eu gosto do meu pastor e gosto de não sei o quê. É só isso para você, irmão, que importa. Para você tá bom. Mas o meu e o teu limite tem que ser o céu. É o céu, irmão, o meu e o teu limite. Se preocupa, irmão, com o teu templo. O templo do Espírito Santo de Deus. Porque Deus disse, aquele que destruiu o meu templo, eu também o destruirei. Ravassúpria. Irmão, Deus destrói. Como que vai ser destruído? Como é que eu posso destruir? Pode, irmão. Você deixando a ser levado por tantas coisas. Você pensa que é só as coisas grandes que vai te levar para o inferno? Nós pequenas também. O povo está tão preocupado com dinheiro, com tantas coisas, com mansões, com grandes prédios, com grandes templos. E Deus não está preocupado com isso não, irmão. Deus quer saber de mim e de você. Vai pregar a palavra de Deus.
O povo hoje não fala mais de palavra de Deus, só fala mais em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro, em dinheiro. Vai ter tempo, irmão, que o crente não vai ter nem onde congregar. Aí eu pergunto desses que ficam dentro da igreja, o que vai ser de você? Como aquele rico insensato? Que Deus perguntou para ele, falou que nada sentia falta, não. Ele não precisava de nada, ele tinha tudo. Ele falou. O Senhor perguntou para ele, louco, e se essa noite eu pedir a tua alma? Para onde tu vai? O que que tu vai fazer? Irmão, tenha preocupação do templo de Deus, que é eu e você. Pare de estar preocupado com tanta coisa. Tem tanto crente que só vai em festa. Aí congresso numa igreja, congresso no outro, e é festa, e é cantor que não sei aonde tudo. E aonde Deus está nesse negócio, irmão? É só dinheiro que rola. Cadê os órfãos da igreja? As viúvas, os carentes? Que ninguém vê nada disso. Só vê tirar oferta disso, que é para comprar tal templo, para tal igreja, tal terreno, porque tem que fazer mais e mais e mais. E o povo? Mas Deus está te chamando para um concerto, chamando a mim e a você. Isso o Senhor pedia a mim e a tua alma hoje. Louco, somos nós. Irmão, fala para mim. O que aí você vai, o que eu e você vamos fazer nesse meio termo? E Deus pergunta novamente. Louco, se eu te pedir a tua alma hoje, não vai ficar essa interrogação para você, tá? Que nome de crente, nem fachada, nem placa, nem religião e nem ministério vai salvar, não. O que vai salvar eu e você é a sua sinceridade diante de Deus. Mas eu sou sincero diante de Deus. Você é mesmo? Você só é sincero diante de Deus quando você é sincero com o teu amigo. Até mesmo com o teu inimigo. Que Jesus sabia que Judas ia trair ele. Mas assim mesmo Jesus ficou lá, ó, ele chegou e beijou o rosto de Jesus, traindo, vendendo ele. E é disso que Jesus quer saber na minha e na tua vida. Cuida do templo de Deus. Não acabe com Deus, com o tempo de Deus, não. Tá na igreja, mas de repente vira a cabeça. Vai beber cachaça, vai tomar cerveja, vai fumar. Você tá acabando com o tempo de Deus. Com a imagem dele, que eu e você somos a imagem dele. E você não se deu conta disso ainda? Acorda. Acorda, povo. Jesus está aí voltando. Ou pode voltar para nós mesmos, hoje. Hoje Deus pode chamar eu, pode chamar você. E aí? O que é você? O que é que eu e você tem preparado para oferecer para Deus? Ah, Senhor, eu estava em tal congresso. Ah, eu estava vendo tal cantor. Ah, eu estava fazendo tal... E o que é que Deus tem a ver com isso? Não. A obra de Deus, ela é genuína. A obra de Deus, ela é pura. Deus não aceita essas coisas não, irmão. O povo fazia festa para si próprio, não para agradar a Deus. E onde é que Deus está nesse negócio? Não, vai vir tal, bum, bum. Pode vir tal, pode vir quem for, mas se Jesus não for, irmão, não adianta de nada. Você está perdendo o seu tempo, dinheiro, sua vida e tudo. Dá uma paradinha e olha no templo de Deus. E aí você vai ver do que Deus está falando para você. Do que Deus está cobrando de você. Aí, mas então não é mais para mim ir para a igreja, não. Eu não falei isso. Estou falando para você ir para a igreja, mas com consciência. Você saber o que você está fazendo, o que você está plantando. Que eu conheci irmã que elas não conseguem nem ver o culto. Porque elas são tão preocupadas com a cantina para vender o salgado e doce no fim do...
É geração só de dinheiro, irmão. Ninguém está preocupado com as almas. Mas Jesus, ele está aqui, foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. E Jesus quer transformar a minha e a tua vida. É bastante que eu e você ter lugar. E o nome do Senhor venha ser glorificado. Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Mas aquele crente, irmão, que tem vida com Deus, que ser crente é uma coisa, ter vida com Deus é outra completamente diferente. Elias, irmão, para desafiar aqueles 450 profetas de Baal, ele estava sozinho no Monte Carmelo. E foi ele e Deus e ele. E foi desafiado aqueles homens tudinho ali. E hoje em dia, irmão, nós não vemos mais essas coisas. Jesus mudou? Não. Ele falou que quem crê nele foi uma obra maior do que ele fez. Foi o próprio Jesus que falou. Mas aquele irmão que tem vida com Deus é diferente. Passa o vento, ele faz que nem a palmeira. Ele se abaixa, ele vai até o chão, mas depois Deus o levanta, aleluia. E Deus brada na vida dele. E Deus salva a família dele. E as portas que estavam fechadas, ele abre. Aquele que está doente, ele levanta, aravassúpria. Xanaire, miniquianda, aravassúmenega. E eu pergunto para você nessa tarde. Hoje, se Jesus vir, o que é que nós temos para ele? O que é que eu e você tem para ele? Você está tão preocupada com os congressos? Está tão preocupada com os cantores? Quanto eles vão cobrar para poder vir cantar em mim? Nossa, e olha, aqueles ali que estão na igreja estão tão preocupados com os dízimos. E as ofertas alçadas e fica, sabe, ele só lembra de um crente quando falta na igreja, quando ele sabe do dízimo. Eita, fulano de tal não dizimou esse mês. Fulano de tal tá fora da igreja, ele vai atrás daquele. Não por causa das almas, mas muitas vezes por causa do dízimo. E a oferta. E no que a pessoa tem para oferecer. Mas Jesus se entregou para mim e para você, irmão. Que nessa tarde, eu e você tem uma consciência verdadeiramente de Deus. O que é Deus? O que é Deus para você? É estar dentro presa de 4 paredes ouvindo? E quando sai da porta lá fora não sabe nem o que foi pregado lá dentro. Ai, irmão, o que aconteceu lá? Ah, foi uma bênção. Ele não sabe nem onde começou, nem onde terminou, qual foi a palavra, o que Deus falou com ele. Ah, teve movimento, sabe? Irmão, Jesus, quando ele andava, ele curava o cego, os aleijados, sabe? A mulher do fluxo de sangue, nossa. E Jesus morreu para mim, para você e para o céu. E para nós continuar a obra dele aqui na terra. Que fique essa palavra no teu coração, irmão. E fique essa interrogação para você. Para que você saiba. Você só vê Deus pela fé, mas Deus, ele vê você de todo jeito. Onde você te vê, ele te vê. E o que você fizer, ele também vê. Amém? Amém, igreja?